Olá, queridos alunos. Vamos a mais uma aula da professora Sandra. Eu vou explicar neste vídeo sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Vamos aqui procurar o slide, é esse aqui. O que são frações equivalentes? Veja bem, fração representa uma parte, né? Uma parte ou algumas partes de um todo, tá? Que foi dividido em partes iguais. Aqui, olha, eu tenho, vamos dizer que são 3 terrenos, certo? Aqui esse terreno foi dividido em 3 partes e eu tomei uma parte, pintei uma. O mesmo terreno agora, eu acabei dividindo ele em 6 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E pintei essas duas. E o mesmo terreno aqui, eu quis dividir ele em mais partes. Eu dividi em 9 partes. 3 colunas e 3 linhas. 3 partes aqui, tá? E aí, desse último terreno, eu pintei 3 pedaços dos 9. Cada painel, atenção, cada painel foi dividido em partes de mesmo tamanho. E a parte pintada, vocês estão percebendo que ocupa o quê? O mesmo espaço em todas essas figuras. É o mesmo objeto, é o mesmo terreno que eu falei em terreno. Essas frações aqui, olha, elas são ditas... Olha, um pedaço de 3, 2 pedaços de 6, 3 pedaços de 9, elas são ditas, nós chamamos de frações equivalentes. Por quê? Porque o nome já diz, equivale à mesma parte pintada do objeto todo. A diferença é que aqui e aqui foi dividido, subdividido a mesma parte em mais pedaços. Como é que nós podemos encontrar, assim, frações equivalentes? Quando eu pedir no exercício, é só multiplicar, olha, a fração por 2, por 3, por 4, e lá se vai. Nós podemos encontrar infinitas frações equivalentes. Vamos ver esse exemplo com um terço. Um terço, quando eu multiplico por 2, dá 2 sextos, é equivalente a um terço. Como o exemplo que está aqui no desenho. Quando eu multiplico um terço por 3, eu tenho 3 nonos. Um terço por 4, eu vou ter 4 dozeavos e assim por diante. Ok? Como encontrar frações equivalentes? Era o que eu estava dizendo, basta multiplicar o numerador, que é o número de cima, e o denominador, que é o número de baixo, por um mesmo número. Temos aqui um exemplo onde apareceu o x, que é para a gente adivinhar um número que fica escondido aqui dentro, para que essas duas frações sejam equivalentes. Bom, é só a gente prestar atenção, olha, na tabuada de vezes e perguntar, olha, 4 vezes quem? Dá 24. Não é 4 vezes 6? Eu estou mostrando aqui ao lado. Então, vou fazer da mesma forma com o denominador. 5 vezes 6 vai dar quanto? Vai dar 30. Então, o x aqui, o valor dele, para que essas duas frações sejam equivalentes, representem a mesma parte de um todo, é igual a 30. Quem é o x? 30. Vamos agora simplificar frações, que na realidade é encontrar frações equivalentes. Só que ao invés, olha, de multiplicar, a gente vai dividir o numerador e o denominador por um divisor comum aos dois, tá? Temos aqui essas duas figuras divididas em partes iguais. Aqui eu tenho 4 partes pintadas de 8, equivale a metade, né? Olha aqui na outra figura, essa parte aqui, olha, nós podemos dizer que essa parte que foi pintada de azul equivale a essa parte que está aqui, olha, avermelhada.
Aqui quer dizer um pedaço de 2 da pizza inteira. E esse pedaço equivale a esse aqui, tanto a esse dessa primeira pizza quanto a esse. Quer dizer que 4/8 oferece a mesma porção que a metade da pizza, que 1/2, certo? Só que a segunda aqui, essa segunda fração que eu estou apontando com laser, ela tá mais simples. A numeração tá mais simples que 4/8. Então, olha, 1/2, que pode ser tanto desse lado quanto desse, a metade, é uma parte de 2, equivale ao quê? A 4 pedaços, dá no mesmo que 4 pedaços de 8, certo? Podemos dizer que 4/8 é igual a 1/2, são frações equivalentes e que a segunda está simplificada. Os números são mais simples. Basta dividir, olha, como eu já havia falado, o numerador e o denominador por um mesmo número que seja comum, né? O divisor aos dois. 4/8 dividido por 2 dá 2/4. Quando eu divido por 2 dá quanto, gente? 2 por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, aqui a fração já está irredutível, não tem mais como simplificar. E ela é equivalente a 4/8, totalmente simplificada. Temos aqui mais um exemplo, vou ler. André andou 3/5, 3 partes de 5 de um percurso, e Laura andou 18 partes de 30 do mesmo percurso. Quem andou mais? Vamos simplificar as duas frações, tá? Simplificar quer dizer a de Lauro, que os números estão maiores. 18/30. Dividimos por 2, dá 9/15. Dividimos por 3, vai dar 3/5. Então, isso quer dizer que a fração 18/30 ela é igual a quem? A 3/5. E André andou 3/5, ou seja, 18/30 é igual a 3/5. Um não andou mais que o outro, eles andaram a mesma distância, porque quando eu simplifiquei a fração do Lauro, deu a equivalente totalmente igual a do André, que é 3/5. Tá? Então, para simplificar frações, basta dividir o numerador e o denominador por um divisor comum a eles. Se os números forem pares, divide por 2. Se os números terminam em 0, em 5, pode dividir por 5, que vai mais rápido. Se os números terminam em 0, os dois, você divide por 10. E aí, o aluno sabendo critérios de divisibilidade, fica mais fácil para simplificar. Obrigada, meninas. Daqui a pouco vamos para o próximo vídeo.